Se alguém fala mangá, o que vem na cabeça? Quase que na hora, a gente já pensa naquelas imagens clássicas, né? Olhos enormes, super expressivos, páginas em preto e branco e aquele jeito de ler que pra nós parece que é de trás pra frente. Para muita gente, é isso que define o mangá. São essas as características que a gente aprende primeiro, a porta de entrada para esse universo todo. E se eu te disser que por trás desses traços tão conhecidos existe toda uma filosofia sobre como criar, como fazer negócios e, principalmente, sobre a própria arte de contar uma boa história? Pois é, exatamente aí que a gente vai mergulhar agora. Então vamos lá. Hoje a gente vai desvendar 5 segredos do mundo dos mangás. A gente vai passar pela influência inesperada da Disney, pelo poder quase invisível dos editores, pela filosofia de ter um fim, por uma visão bem diferente sobre pirataria e, claro, pela incrível diversidade desse universo. Ok, vamos começar pelo que talvez seja o traço mais famoso de todos, os olhos grandes. É quase um consenso achar que isso é uma invenção 100% japonesa. Mas a verdade tem um sotaque bem ocidental. Esse cara aqui é Osamu Tezuka, nada menos que o deus do mangá. Foi ele quem praticamente desenhou a indústria como a gente conhece hoje, lá no pós-guerra. E uma das maiores inspirações dele, ninguém mais, ninguém menos que Walt Disney. E agora, segura essa. O próprio Tezuka admitiu que assistiu ao filme Bambi mais de 80 vezes. Isso mesmo, mais de 80. E não era só porque ele gostava, não. Era estudo puro. Ele estava analisando frame a frame como a animação americana conseguia passar tanta emoção sem precisar de palavras. E aí que tá o pulo do gato. Os olhos grandes não eram só estética. Tezuka pegou essa ideia e transformou numa ferramenta poderosa. Com eles, os personagens podiam ter uma gama de emoções muito, mas muito maior. Era um jeito de criar uma conexão instantânea com o leitor. Uma inovação japonesa, sim, mas que nasceu de uma inspiração americana. Agora vamos sair da prancheta e ir para os bastidores. No Ocidente, a gente costuma pensar no autor como uma grande mente criativa, quase solitária. Mas no Japão, existe uma outra figura que é tão importante quanto o artista, só que ela quase nunca aparece. Essa figura é o Tantô, o editor. E olha, a função de um Tantô vai muito além de só corrigir uns errinhos de português. Ele é um verdadeiro parceiro do mangaka, ele é o primeiro leitor, o crítico mais severo, o cara que pensa no mercado e até o apoio psicológico quando a coisa aperta. É tudo numa pessoa só. E a influência deles é absurda. Um exemplo perfeito é Yu-Gi-Oh! A série começou como um mangá sobre vários tipos de jogos. Foi a visão de um editor que sacou o potencial absurdo dos duelos de cartas que fez a série virar um fenômeno mundial. Isso só mostra que o sucesso de um mangá, na maioria das vezes, é fruto do trabalho de uma dupla. E essa ideia de parceria criativa nos leva a uma questão mais profunda. Como essas histórias são pensadas? O nosso terceiro segredo revela uma diferença de filosofia gigantesca entre o Japão e o Ocidente na hora de contar uma história. Pensa assim, de um lado, no mangá, a história é tratada como uma obra de arte. Ela tem começo, meio e, o mais importante, um fim. Do outro lado, nos quadrinhos de super-heróis, o personagem é uma propriedade, uma marca que precisa ser mantida viva para sempre. E isso fica muito claro quando a gente olha para os personagens. O Naruto começa criança, vira um herói, casa, tem filhos. A jornada dele tem um ponto final. Agora, o Batman. Já se passaram décadas e ele continua sendo, na essência, o mesmo Batman. O mangá valoriza a jornada e evolução. Os quadrinhos, a permanência do ícone. Bom, esse próximo ponto pode parecer um completo absurdo à primeira vista. Como assim uma indústria que movimenta bilhões de dólares pode tirar proveito da pirataria? A resposta está na estratégia por trás disso. Para começar, existem os doujinshi. São tipo umas publicações independentes feitas por fãs que mostram a paixão e o engajamento que uma série consegue gerar na comunidade. E aí tem também o scanlation, que é quando os fãs escaneiam, traduzem e distribuem os capítulos online de graça muitas vezes antes do lançamento oficial em outros países. Tecnicamente, as duas coisas são uma violação de direitos autorais. Só que a indústria japonesa muitas vezes meio que faz vista grossa. E por quê? Simples, porque tudo isso funciona como uma pesquisa de mercado gratuita e super eficiente. Os doujinshi mostram quais séries têm os fãs mais fanáticos e os scannings medem a temperatura do mercado internacional, ajudando as editoras a decidir o que vale a pena licenciar. É uma estratégia de negócio muito inteligente, disfarçada de negligência.
E para fechar, o último segredo talvez desconstrua o maior mal-entendido de todos sobre mangá. A ideia de que é tudo a mesma coisa. Mangá não é um gênero, gente. É um meio de comunicação com uma organização de público que é incrivelmente bem pensada. No Japão, as obras são divididas por público. Tem o Kodomo, para crianças bem pequenas, o Shonen, para meninos adolescentes, cheio de ação e amizade, o Shoujo, para meninas, com mais foco em romance e emoções, e, o que é muito importante, o Seinen, para homens adultos, com temas bem mais complexos, e o José, para mulheres adultas, que explora relacionamentos de um jeito super realista. Essa divisão toda permite que os criadores contem qualquer tipo de história que eles queiram, sabe? Desde aventuras épicas de fantasia, até dramas super realistas sobre o dia a dia no trabalho, política, qualquer coisa. É um sistema que garante que exista literalmente um mangá para cada pessoa, não importa a idade. Então, no fim das contas, fica claro que o mangá é muito mais do que parece. É um ecossistema completo. Desde a inspiração que veio lá da Disney, até o papel do editor, a sua relação única com o tempo, e essa segmentação de mercado super complexa, tudo funciona com regras próprias, com uma lógica interna fascinante. E talvez o maior segredo de todos seja justamente este. No mundo de franquias que parecem não ter fim, o mangá nos lembra do poder que uma história bem contada, com um final de verdade tem. E essa finitude, essa coragem de terminar, não é uma fraqueza. É, na verdade, a sua maior força. É o que faz com que cada jornada seja única e, por isso mesmo, inesquecível.